Já pegamos sexta-feira piores aqui. Tem estado, né? Na verdade. Ai, o sangue da mineira não consegue esquentar ela ainda. Nicão, Natan. Não, fica ali para mim. Aqui. Por favor. Antes de começar a fazer a pregação. Salmo 113, tá, gente? Vamos abrir, por favor. Porque daí fica... Né? As pregações ficam depois, elas são cortadas, fica só a pregação no ar, né? Estamos num processo agora de difundir um pouco mais. Se Deus quiser, a gente vai chegar lá. A gente tem sonhos. Eu estou igual o Martin Luther King, né? Eu tenho um sonho. Salmo de número 113. Hoje começaremos uma série. Tenho um sonho também de não ouvir mais barulho de fora, assim. Gente, vamos fazer 3 séries a partir desse final de semana, tá? Hoje vamos fazer salmos e eu escolhi alguns tipos de salmos para fazer uma série sobre salmos, adorando o Senhor com salmos. Lembrando que o salmo, ele originalmente não é uma literatura cristã. E é por isso que existem os salmos imprecatórios, né? Aqueles que os judeus esperavam que a cabeça do seu amiguinho seria esmagada, por exemplo. Nós somos cristãos, nós não pensamos nisso, nós não temos inimigos, né? Porque o nosso inimigo nós amamos. Os judeus era outro contexto. Não, né, filhão? Você não aprendeu nada na escola dominical. Agora, então, nós vamos fazer a série em Salmos na sexta-feira, que vai até o final de novembro, até o final, não, na verdade, primeira sexta-feira de novembro, tá? São 6. Mocho. Primeiro salmo, o hino. Tá? Existem salmos de hino, lamento, imprecatórios, que a gente vai deixar para outro momento, salmos de ações de graça, salmos eu falei lamento já, né? Eu não lembro de todos de cabeça agora, gente. Tá? Hoje começa salmos. Na domingo de manhã, nós vamos fazer a série sobre, essa é um pouco mais longa, o que Jesus espera dos seus discípulos. Mandamentos que Jesus deu nos evangelhos. Tá? A gente fala assim, a gente não vive tempo da lei, tempo da graça, mas no tempo da graça o Senhor Jesus deu mandamentos para o povo seguir. São bem pouquinhos, são só 50. Tá bom? E domingo à noite, vamos fazer uma série sobre os eu sous de Jesus no Evangelho de João. Tá bom? Começando agora, né? O primeiro eu sou. E a gente vai seguir aí também nesse final de semana. Tá? Nesse final de semana. A partir de agora começamos essas 3 séries em seguidas aí, porque eu, como pastor da igreja, o que a gente quer pregar, eu estava nessa discussão, tem que pregar todo o conselho de Deus, né? É isso que eu sou chamado para fazer isso. Então, sequencialmente, geralmente nós impedimos de pregar todo o conselho de Deus. Então, essas séries, elas vão pegar textos mais isolados, onde você vai ter maior abrangência. Quando eu for falar, vou pregar Mateus, lá um mandamento de Jesus, consequentemente, eu vou ter que explicar o contexto de Mateus, né? Então, vai abranger um pouco mais, principalmente os 4 evangelhos. Até final de novembro aí, final de dezembro, a gente vai estar férias nos evangelhos, até porque os últimos do final de semana do ano é sobre o Natal, né? E o Ano Novo, daí são outros textos, né? Até porque o Natal exatamente vai ser dia 25, domingo, tá? Bem no domingo, dia 25. Vamos ter que fazer um almoço aí, fazer uma vigília de oração e esperar para ver se encontra a estrela, né? Tá bom, gente? Vamos lá então, Salmo 113. Vamos ler juntos. Salmo de número 113, diz assim a palavra de Deus. Aleluia! Louvem aos servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o momento em que se opõe, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus? Cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra?
Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo para o fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Vamos orar. Querido Deus, amado, soberano Pai, obrigado pela tua santa palavra. Hoje, Pai, nos colocamos diante de Ti, diante desse salmo, que nós temos a certeza que o Senhor inspirou o salmista a escrever, e temos a certeza que aqui há ensinamentos para nós, para nos mostrar nossa fé e fortalecer a fé que já temos, Pai. Então, que o Teu Espírito esteja conosco, nos ajudando, a nós que aqui estamos, e aqueles, Pai, que não puderam ouvir, ou aqueles que estão acompanhando através da rede social do YouTube, Senhor. Deus abençoe, fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus nos deu sua palavra, uma grande doutrina da fé reformada e presbiteriana. Quem faz escola dominical é só a Escritura. E essa Escritura é inspirada por Deus, né? Compõe os livros do Antigo e Novo Testamento, conforme a nossa confissão de fé no seu primeiro capítulo diz para nós. E nós falamos, e vocês têm que falar e viver isso, que a Bíblia é a única regra de fé e prática. E importante e interessante que quando você pensa assim e você olha os Salmos, você vai perceber que o livro de Salmos, inspirado por Deus, ele tem toda a teologia que há no restante da Bíblia. Tudo que se fala teologicamente, o restante da Bíblia, se encontra no Salmo. Você fala de soberania, você fala de escolha de Deus, eleição, predestinação, você fala do Messias, você fala do perdão, você fala de tudo. Os atributos de Deus estão todos escancarados no livro de Salmos. E Salmos, lembrando, né, que já é nosso primeiro mensagem, Salmo é um saltério, é um inário judeu, composto por muitos autores durante vários anos, e eles foram separados em 5 livros, que para nós é um livro só, né? Para eles são 5 livros que compõem do capítulo do Salmo número 3 ao Salmo 150. Porque o Salmo 1 e 2 são introduções ao saltério. O primeiro Salmo fala sobre as questões moral, isso é, levando a lei, e o segundo Salmo fala sobre o Messias. E isso tudo, o Salmo 1 e 2 estão cancarados diante de todo o Salmo. Esse Salmo 113, ele é um hino. Existem tipos de salmos, e esse aqui é um salmo chamado hino. Ele é onde proclama alguma coisa, onde o povo todo é proclamado a louvar e engrandecer o Senhor. E esse Salmo 113, do Salmo 113 ao Salmo 118, é conhecido como o Salmo Aleluia egípcio, onde o povo entoou depois que saiu do exílio, né? Então, o povo entoava nas suas festas, as principais festas religiosas do judeu, que era Páscoa, Festa das Semanas e a Festa Tabernáculo. E esse Salmo 113 ou 114, eles eram cantados antes da primeira refeição da Páscoa. E o Salmo de número 115 a 118, após a refeição da Páscoa. Então, esses salmos aqui, eles têm muito envolvido com a Páscoa, estão muito envolvido com aquilo que o povo recebeu depois que foram libertos do Egito pela instrumentalidade, né? Palavra bonita, instrumentalidade, de Moisés, usado por Deus para fazer essa obra maravilhosa. E aprendendo esses salmos aqui, irmão, um resumo geral, né? Que Deus manifesta o seu poder e a sua graça quando escolhe as coisas, entre aspas, loucas do mundo e confunde as sábias. Quando Deus olha para as pessoas fracas e humildes e recebe por sua graciosa e misericordiosa compaixão, os recebe como filho e cuida deles. Se você perceber bem, na sua Bíblia aí, deve ter, entre o versículo 4 e 5, talvez tenha um entrelinhas maior, né? Em algumas Bíblias, é a partir do versículo 3. Tá? Então, não há um consenso na separação do Salmo, na sua estrutura, mas eu entendo que nós podemos pensar assim. Do versículo 1 ao versículo 3, havemos uma convocação ao louvor universal de Deus, onde todo o povo é clamado, e você percebe que tem alguém falando, isso é, alguém está dirigindo o culto. O dirigente do culto nós temos na IPB hoje, né? O presbítero, um pastor, dirige o culto e convoca o povo, todo o povo, a louvar ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus, né? O contexto aqui, Yahvé. Do versículo 4 e 6, você percebe e mostra quem é aquele que deve ser louvado.
Quem é esse que é digno de louvor? E a resposta é o Senhor universal, que Ele governa toda a terra. No versículo 7 a 8, há uma ilustração, 7 a 9, perdão, tá? Há uma ilustração mostrando que esse Deus que deve ser louvado, Ele demonstra uma bondade, uma compaixão especial para aqueles que precisam, necessitam. Nesse caso, no contexto que a ilustração ela aponta para uma mulher. Tá? Muitas vezes nós não vemos isso, mas ela está apontando para uma mulher específica quando foi escrito o Salmo. Então, qual é a verdade que é ensinada nesse Salmo aqui? Vamos entender um pouquinho melhor aqui, tá? Como falei, esse Salmo é um puro louvor, ele é um hino ao Senhor e contém poucas partes que eu acho que nós precisamos explicar. Né? Tem algumas versões tem a palavra monturo, talvez, né? que na nossa versão NAA já foi atualizada para, deixa eu achar aqui, monte de lixo. Monte de lixo. Que na palavra antiga era monturo, muitas vezes alguém passou despercebido, não tinha um dicionário, não foi lá ver, né? Foi traduzido para monte de lixo entre nossa versão já. Monturo, Então a NAA já atualizou para ficar mais fácil para o entendimento, né? Quem é que sabe o que é monturo, se não é alguém que... Não é uma palavra comum para nós, né? Monte de lixo nós sabemos o que é, né? Olha na frente ali da Betel, tem um monte ali, né? Vamos lá então. Ele é um assunto, né? O assunto aqui é a grandeza de Deus, mas também a bondade amorosa de Deus, Deus de Israel, exibida na sua exaltação do necessitado, quando Deus se compadece de quem precisa. Como eu falei, do versículo 1 ao versículo 3, então, há uma convocação ao louvor universal. E ele começa com aleluia. Aleluia, né? O que é aleluia? É louvado seja Yahvé. Ou Deus para nós, louvado seja o Senhor. Então, falar aleluia, louvado seja o Senhor, é redundância. É a mesma coisa. Quando falamos aleluia, já é essa questão. Por isso você tem que tomar cuidado onde você solta esses aleluia, né? Porque alguém demorou a fazer alguma coisa assim, aleluia, né? Solta aleluia, tudo que é coisa. Assim, não é assim que se deve ser. Porque é uma expressão que leva ao nome de Deus em si. Tem que tomar cuidado, tá? Ela deve ser direcionada apenas a Deus. E aqui, ela mostra que quem deve ser louvado, adorado, glorificado é Deus. Diz o versículo 1, aleluia, isso é, já está implícito, né? Aleluia, louvado seja Deus. Mas quem deve o louvar? Os servos do Senhor. E aqui é interessante também que é muito importante isso. Por exemplo, muitas vezes nós temos o costume de pegar as cartas de Paulo e pedir que um descrente cumpra ela. Não faz sentido, porque a carta de Paulo é direcionada à igreja. E os salmos é direcionado para quem louvar ao Senhor? Os servos deles. Então, quando um descrente pega um salmo, ele está cometendo idolatria. Porque quando adora um Deus que não se conhece, está em idolatria. Paulo explica isso em Atos 17. Nós só podemos adorar o Deus que conhecemos. Então, o povo de Deus conhece Deus e por isso louva. E esse dirigente do culto, ele diz, ó servos do Senhor. Aqui não está falando, ó toda a terra. Eu sei que toda a terra tem que adorar o Senhor, o Salmo 100 é um exemplo claro disso. O Salmo 117 também fala muito sobre isso. Só que, nesse contexto, nós somos chamados, o povo de Deus, a adorar o nome do Senhor. E é importante lembrar que é o nome do Senhor, porque no Antigo Testamento, quando fala de nome, está implícito não apenas a pessoa, mas quem é a pessoa, a essência da pessoa. Se você lembrar, e é uma frase muito boa e simples, né? Deus é Deus. Resumiria tudo. Porque Deus, em sua essência, quando fala assim, Deus, já está tudo implícito. E quando você fala o nome dele, é o nome que ele não quis revelar a Moisés, é por quê? Porque o nome de Deus carrega toda a essência de quem é Deus, e isso o ser humano não está preparado para receber. Quando Moisés pediu, Deus, mostra a tua glória, que muitas igrejas, comunidades por aí querem, né? Mostra a tua glória, fica cantando, como se pudesse ver a glória de Deus. Diz os Deus, né? Olha, eu vou passar na sua frente para Moisés, né? Eu vou passar na sua frente, vou tampar seus olhos e você vai ver pelas minhas costas. Isso já foi demais, Moisés. Imagine ver como ele é. Claro que é uma promessa para todos nós que confiamos em Cristo Jesus que um dia o veremos face a face. Mas lá o nosso corpo já não será mais o corpo pecaminoso, será o corpo glorificado, pronto a usufruir de tal benefício. Quem louva no Senhor, então, é os servos do Senhor, e não louvam qualquer outra pessoa senão o nome do Senhor. E isso é importante, gente, para nós não errarmos o Messias que deve ser adorado.
Domingo está aí, né? Não vamos lembrar, não vamos esquecer disso. Quer dizer, existe a pessoa certa de ser adorada. Porque está fazendo umas religiões, né, meio povo evangélico aí, né? Eu sou do partido tal, ou parece o Coríntios, né? Ah, eu sigo tal pessoa, eu sigo alguém. Aí nós chegamos assim, nós somos mais espirituais. Não, eu sigo a Cristo, né? Temos que tomar cuidado com isso. Quem deve ser louvado é o nome do Senhor e mais ninguém. E agora uma expressão que eu acho que talvez que deve ser explicada é o versículo 3. Ele fala assim, ó, do nascimento do sol até o momento em que se põe. Como está a sua versão, irmã Suzana? Ocaso é o pôr do sol, tá? Aqui não está se referindo ao dia. Interessante isso. Ele está se referindo ao quê? Leste e oeste. Por quê? Porque entendemos que é leste e oeste. Porque o versículo 2 ele fala do tempo. Ele vai falando aqui, versículo 2, bendito seja o nome do Senhor, agora. Então o tempo está resolvido. A adoração do Senhor é atemporal. E também a adoração do Senhor ela não tem lugar geográfico. Por isso que ela vai do leste a oeste. Então todo o mundo tem que adorar ao Senhor. Só que a convocação primeiro é, em todo lugar onde tem um servo do Senhor, ele adora o Senhor. Eu tenho certeza que os judeus não entenderam isso aqui na sua plenitude até a vinda de Jesus Cristo. Quando ele agora sim proclama o evangelho a todas as nações, não mais aos judeus, mas espalha-se, né? Jerusalém, Judeia, Samaria, aí vai estar os confins da terra, que lá estamos nós, né? Lá nos confins, nós estamos nós, ok? Então, no versículo 1 a 3, então, é uma convocação ao louvor universal a Deus. Versículo 4 a 6, como eu falei, mostra que aquele que deve ser louvado é o Senhor universal. Diz o versículo 4, excelso o Senhor acima de todas as nações e a sua glória acima dos céus. É importante lembrarmos isso, que não há nação que não está sob controle de Deus. Não há eleição que não está sob controle de Deus. Não há chuva, tempestade, redemoinho, furacão que Deus não controla. O início da pandemia trouxe uma certa dúvida a alguns cristãos por aí. Acreditavam que Deus não tinha controle de certas coisas, porque, afinal de contas, Ele permitiu uma pandemia que ceifou, infelizmente, muitas pessoas salvas e não salvas. Foi perguntado, eu achei muito interessante essa pergunta que fizeram. Tentaram fazer uma pegadinha com o reverendo Arivaldo Casimiro, da Igreja de Pinheiros, que ele tem costume de responder as lives, responder no status lá, né, as pessoas, no Instagram. Perguntaram assim, reverendo, se não tivesse a pandemia, que as pessoas teriam morrido? A resposta é, claro. A pandemia foi apenas um instrumento de Deus, mas Deus usaria outro instrumento. Afinal de contas, os dias estão contados. Tentaram fazer uma pegadinha para ele, né? A verdade é que, gente, se Deus quer te levar, não tem cinto de segurança que vai segurar. Mas se Deus não quer te levar, você pode cair de moto a 200 km por hora, você vai bater a cabeça no asfalto e vai sair andando com a motinha boa. Mas o versículo está falando assim, excelso é o Senhor, acima de todas as nações, sua glória está acima do céu e do céu. Tudo do céu para cá está sob o controle de Deus, deles. E do céu para lá, também. Tudo Deus governa, tudo Deus controla. E isso é interessante porque forma o contexto do versículo 5 e 6. Aí vem uma pergunta retórica, né? Quem é semelhante ao nosso Deus? Perdão, quem é semelhante ao Senhor? Que é o nome de Yahvé aqui, né? Quem é semelhante ao Senhor? Nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Olha o que o salmista faz aqui. Ele diz, um Deus que deve ser adorado é aquele que está acima de tudo. Só que esse Deus que deve ser adorado, ele pergunta, mas quem é alguém parecido com ele? Porque veja, ele está acima de tudo. Ele é adorado por toda a criação. Pássaros cantam para ele todo dia. Só que há um momento que ele se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Há um momento ao qual ele se digna ao ver os seus filhos, ver como eles estão. Então, ele mostra que esse Deus deve ser adorado, obviamente. E esse Deus é alguém que está lá em cima. Mas ele mostra também que esse Deus ele é movido por compaixão, por amor, por bondade. Que é a essência de Deus. Quando eu falo Deus é bom, eu estou falando a essência de Deus.
Quando falo que Deus é amor, é a essência de Deus. Ele não ama, ele é amor. Isso faz diferença, não é só semântica, né? Tem implicações nessas questões. E o que ele faz quando esse Deus ele se volta para o necessitado? E aqui, como falei, ele usa a ilustração. Esse versículo, na sua referência lá embaixo, deve estar marcado aí para levar para 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2 é a oração de Ana, quando Ana vai entregar Samuel lá no templo para ser servo do sacerdote Eli. Naquele momento, capítulo 2, versículo 8, Ana fala essas palavras, que é quase exatamente versículo 7 e 8 aqui. Onde, então, a ilustração que ele usa para mostrar como Deus faz isso é apontando para um caso específico, real, conhecido do povo de Deus. Isso é, olha o que Deus fez com Ana. Alguém que passava necessidade, alguém que era estéril, e nós sabemos que quem é estéril no povo judeu, né, era alguém que tinha pouca perspectiva de futuro. Na sua velhice, ela não teria quem cuidaria dela. Nas suas dificuldades, se ela não tem um descendente, principalmente homem, ela ficaria ao Deus dará. Nesse caso, então, Deus, sabendo a necessidade de Ana, foi lá e fez a mulher ser mãe de filho, a estéril ser mãe de filho. E levantou o filho dessa mulher como um profeta em Israel, conhecido, respeitado, os últimos dos juízes e o primeiro dos profetas. Alguém que ungiu a Davi, o rei ao qual o povo esperava, o rei segundo o coração de Deus. Então, Samuel foi aquele que foi erguido porque Deus se compadeceu de uma mulher que tinha necessidade. Alguém que sem perspectivas futuro. Então, qual é a verdade desse salmo aqui, meus irmãos? E ele termina com aleluia, né? Começa e termina com aleluia. O ensino desse salmo é que há motivo muito digno de nós louvarmos a Deus. E há motivo para entoarmos hino de adoração a Ele. Esse é um hino de adoração ao Senhor. O primeiro motivo é que o Deus de Israel é maior do que tudo mais que possa representar poder. Primeiro motivo, Deus é maior que qualquer autoridade. Sabe, qualquer autoridade. Na Idade Média, o povo tinha uma tendência de adorar sacerdotes, ou os papas por aí, ou as religiões orientais, né, que colocam tudo como Deus, ser humano, o panteísta coloca... Não. Deus é maior que tudo isso. Não tem autoridade que não está submetida a Ele. Pode ser o presidente de que nação for, está submetido sob o controle de Deus. O segundo ponto aqui, irmãos, que nós podemos entender nesse salmo é que Deus não é somente supremo, mas também é singular, como o Deus que coloca o seu trono em um lugar tão alto, mas se digna a olhar tão baixo. Duvido você chegar diante do nosso presidente e falar assim: oi, Bolsonaro! E ele vai parar: ô, meu querido, vem cá dar um abraço. Eu? Você? Não. E olha que ele não é ninguém, né? Apenas a soberba que deixa o nariz empinado. Mas o nosso Deus, Ele é o cara, né? Perdeu a expressão, mas Ele é o cara que olha e se digna de... Ele está mais alto que todo mundo, mas Ele se coloca mais baixo que todo mundo. E onde Ele fez isso, na forma mais sublime da palavra, em Jesus Cristo. Quando aquele que por Ele foi criar todas as coisas, se fez homens, fez servo, e foi, entre aspas, né, Ele foi um pouco menos que servo, porque Ele veio para nos servir a salvação. Ele veio para nosso benefício. Não apenas o dele, mas o nosso benefício. Então, o primeiro ponto, o Deus de Israel é maior que tudo mais que possa representar poder. O segundo ponto, Deus não é somente supremo, mas também singular. Porque Ele senta sobre todos, mas se curva para ouvir os necessitados. A terceira ponto aqui, irmãos, que eu quero falar para vocês é que Deus também cuida do pobre que revira os resíduos no lixão da vila, do necessitado marginalizado e sofredor para a qual a sociedade não tem lugar. Independente da situação que nós passamos, independente de como nós estamos, Deus ainda pode ouvir nossa voz, pode ouvir o nosso clamor,
Deus ainda cuida de nós. Eu sei que há momentos que trazem essas dúvidas, né? Será? A certeza que o Salmo nos traz é que sim. Ele não está... a distância de nós e Deus é apenas uma oração. A distância é uma oração. Pela intermediação de Jesus. Jesus, na verdade, ele fez esse trabalho que era impossível para nós, né? Que era ter a certeza que somos ouvidos. Ele nos mostra que... Não, ore com confiança. Você será ouvido. Ore com confiança. Deus está atento às suas orações. Agora, o grande porém, irmãos, e aqui vem a resposta do Evangelho, porque até aqui, essas 3 verdades que o Salmo traz para nós são lindas, maravilhosas. Mas eu tenho certeza que hoje você teve um plano de dificuldade e você não lembrou disso. Nós temos lutas e lutas por aí que a gente começa a cabeça começa a maquinar todas as soluções. E a solução mais simples nós não pensamos. Né? Vamos orar. Vamos buscar em Deus a resposta. Agora nós sabemos isso. Muitos cresceram na fé, né? Não é falta de ouvir essas questões. Eu estava pensando esses dias como pregador, né? Como meu trabalho não é trazer nenhuma novidade. Não. Os salmos não são isso. Lembra que os salmos eles são para mostrar qual é a nossa fé e para reafirmar a nossa fé. Então o trabalho como pregador é para mostrar o que é a palavra de Deus e reafirmar a palavra de Deus de algo que muitas vezes nós já sabemos. Só que, por causa dos nossos pecados, nossas limitações, ou porque como nós somos e porque somos, nós temos a tendência de buscar soluções fora da palavra de Deus, fora de Deus. Queremos muitas vezes ter uma vida compartimentada, onde não há espaço para o nosso Deus. Separamos o secular do profano, ou profano do santo. Isso não, minha vida na igreja é uma coisa. Quando eu saio da igreja, a minha Bíblia fica lá, encostada em casa. As minhas orações não faço, porque eu faço só aquela oração frajuta, quando alguém ora em voz alta, porque eu peço para o pastor não pedir para mim orar no culto. Né? Eu estava comentando aqui, irmã, que como nossas orações são, que eu peço assim, irmã Natan, faz uma oração, o restante faz o quê? Abaixa a cabeça e pensa em tudo, menos a oração que o Natan vai fazendo. Não escuta. Ele poderia orar muito bem junto, ninguém impede ninguém orar junto. Não é assim, ele vai fazer uma oração audível, mas a igreja inteira tem que orar. Mas a gente nem faz isso. Eu sei que nossa tendência é esquecer essas questões básicas da vida. O que nos sustenta é o feijão com arroz. Mas nós sempre queremos algo a mais. Você pode muito bem viver com feijão com arroz, sabia disso, né? Feijão com arroz, olha, você ficaria com o corpo esbelto, saúde boa, tudo funcionando. Mas agora, irmã, tem que ter um temperinho a mais. E esse temperinho a mais, ele é tão bom, muitas vezes, tão bom, que o básico nós esquecemos. Comer salada, minha esposa pega, né? Comer salada, eu gosto muito de salada. Mas se tem algo a mais, eu não vou misturar salada com o básico com o floreio, né? Fica com floreio. Nós esquecemos várias vezes disso, irmãos. De quem é o nosso Deus? Onde Ele está? Qual a sua posição agora? Porque, veja, nós estamos... nós não, graças a Deus, eu espero que vocês não estejam, né? Tem gente discutindo política aí e esquecendo quem é que governa. Estão mandando um vídeo no YouTube e o que me pasmo aqui é que são gente de teologia reformada. Que professa, não, Deus é soberano. Mas Deus é soberano, mas não pode cuidar da política. Deus é soberano, mas se todo mundo se engajar na política, não fizer um mutirão para votar em tal fulano, Deus não pode fazer. Deus pode fazer. Claro, não vamos nos limitar de votar, claro, fazer, sim, mas o Deus que vai botar e Deus que vai tirar. Nós esquecemos que onde Ele está, Ele governa todas as coisas. Só que onde Ele está pronto a ouvir a voz do necessitado. Talvez nós não chegamos ao ponto como Ana de clamar por um filho, ou de algo milagre extraordinário, ou algo que talvez não envolva a nossa vida social como envolvia Ana. Talvez não seja coisa tão grande assim. E muitas vezes, por não ser coisa tão grande, tu diz, não, aqui eu resolvo. Não, esse aqui é comigo.
né? Eu não quero gastar as fichas com Deus. Eu vou gastar aqui, depois Deus não vai querer ouvir depois, né? Quando alguém assim, qualquer coisa me liga, né? Tu liga assim, me peça um sal, né? Quando precisa de uma carona para ir para o hospital, você tem vergonha de pedir, porque já pediu o sal. Né? Aí a gente começa, as coisas extraordinárias eu entrego a Deus, as coisas pequenas cuido eu. Não é assim. Interessante que nesse exemplo que o salmista usou, a oração de Ana foi maravilhosa para pedir a bênção, que ela apenas chorava. Nem lágrima, nem palavra saiu, lembra? Que o Eli achou que ela estava bêbada. Existem momentos, irmãos, que nós vamos passar por lutas, por dificuldades. E eu tenho muita certeza que se você é pecador como eu sou, você vai esquecer do básico. Então, o meu trabalho hoje é relembrar o básico. Deus é soberano. Deus é Deus. Deus é aquele que está acima de todas as coisas. Deus é aquele que está em cima de tudo que existe. Mas Deus é um Deus que está a uma oração de distância. Ele mostrou isso quando mandou seu filho Jesus. Veja. Porque aquilo que era incabível a nós, pecadores limitados, o povo judeu não pensou nisso. Não lembrou disso. Na verdade, quando Jesus vem pregar, o povo judeu não lembrou do básico. Ele estava tão rodeado de coisas supérfluas, de floreio, né? Eu vou dar um exemplo a quem está na Betel aqui, a casa aqui. Quem é que imaginou que essa casa é como é? Ninguém não percebeu por quê? Aquele monte de árvore na frente, você não via como a essência da coisa. E eu tenho certeza que a imobiliária fez isso. Ela vai desmontar, vai pintar, você não vai vender nunca esse negócio pelo valor que cobra. Agora, quando você tira os floreios da sua vida, as coisas supérfluas, as coisas secundárias, você vai viver no essencial, você vai ver que o essencial é crer em Deus. Crer no que Jesus fez na cruz, ele escancarou as portas do céu para mim. O ouvido de Deus está sempre assim, ó. Não precisa pegar senha. Eu ouvia nos anos 90 que a oração de madrugada era melhor, porque na oração de madrugada Deus tem menos pessoas orando, Deus, né, atende mais rápido. Mentira. A oração onde for, Deus está sempre pronto a ouvir. Essa é uma verdade que nós temos que lembrar sempre, irmãos. E Jesus, quando ele vem, ele nos mostra que mesmo em lutas, e ele passou por várias lutas, mesmo em tentações, ele passou por tentações, tudo como Jesus passou. Ele foi tentado, ele teve que orar, ele teve que jejuar, ele teve que, suas amizades, foi traído, todas essas questões que todos nós passamos. Só que em todas as questões, ele sofreu para que eu e você não sofrêssemos ao ponto que ele sofreu, quer dizer, o máximo que nós podíamos sofrer. Porque Jesus é aquele que vem apaziguar essas questões todas. É Ele que nos faz vencer a tentação, é Ele que nos faz lembrar as questões básicas, e é o trabalho do Consolador enviado pelo Pai e o Filho, né? Jesus, Senhor, eu vou para o céu, João 14, João 16, perdão, mas eu vou enviar o Consolador. Então, lembre-se, irmãos, coloque na sua agenda, faça igual os adolescentes fazem aqui, principalmente esse rapaz aqui, escreve na mão, Deus está a uma oração de distância. Esse hino é para nos lembrar disso. Deus está pronto a nos ouvir. Independente da situação, independente do como eu estou. Quem ora a Ele sempre tem resposta. Aí cadê a Gil agora para falar a música para a Gil, né? Porque Deus não suporta ver a lágrima do crente e não agir. A irmã não vai conhecer, mas a Gil conhecia agora. Né? Amém, irmãos? Deus está sempre pronto a ouvir. Jesus é quem restaura o nosso coração e nos faz ver a bondade de Pai e assim cantar o hino de louvor a Ele. Em Jesus que nós vemos Pai nos abençoando, nos salvando, vindo nossas orações, nos consolando. Em Jesus nós vemos o Pai trabalhando em nosso favor. Mesmo sendo quem Ele é, Ele se compadece, ou como diz a canção, né? E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, obrigado pela tua santa palavra, pelo teu Santo Espírito. Obrigado, Pai, porque temos a certeza que em Ti encontramos refrigério, encontramos consolo, encontramos abrigo. Tu és o nosso refúgio de geração em geração.
Tu és aquele, Pai, que enxuga nossas lágrimas. Tu és aquele que sabe nossas dores. Obrigado, Senhor. Pai, entregamos esse momento a Ti, pedimos que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos conduzir. Nos faz lembrar, Senhor, diariamente, de quem Tu és e onde o Senhor está. Tu és o Deus conosco, o Deus Emanuel. Tu és o Deus que morreu na cruz, mas enviou um Consolador que está à nossa disposição e que Ele trabalhe em nosso viver, em nossa mente, em nosso coração, nos conduzindo em tudo para a glória do Deus Pai, Senhor Jesus Cristo e o Deus Espírito. Amém.